Olá, é uma honra estar aqui no portal Educar Brasil para a gente conversar sobre o planejamento na escola contemporânea. A palavra contemporânea já nos deixa inúmeras indagações. Veja bem, contemporânea é essa época, essa era de mudança em que tudo vem acontecendo com muita rapidez. Para pensar sobre isso, eu selecionei um pouco o perfil da escola contemporânea. Vamos ver? Olhe, a pluralidade. Nós vivemos um momento em que aquele mundo pré-concebido, aquele mundo cartesiano, aquele mundo que tinha um formato muito bem elaborado e pensado, em que as coisas tinham uma previsibilidade enorme, esse mundo hoje ele está caindo. Após inúmeros acontecimentos do século XX, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o mundo mudou muito. E a educação sofreu também esses impactos. Veja bem, a pluralidade, ela nos coloca para refletir sobre os inúmeros sujeitos que estão na escola. Professores, alunos, funcionários, educadores de apoio que estão na escola sofrem os impactos desse mundo plural. Por exemplo, o modelo das famílias, por exemplo, a forma em que as pessoas vêm desenvolvendo o seu diálogo na sala de aula. A sala de aula hoje é plural. Por quê? Os alunos são detentores de dispositivos que conseguem conectá-los ao mundo em tempo imediato, no tempo real. Os acontecimentos hoje são plurais. Você tem famílias com formatos diferentes, você tem pessoas pensando e refletindo sobre o mundo de uma forma bem diferente do que era até a metade do século XX. Outra característica desse momento da escola contemporânea é a multiplicidade, não é? As questões de gênero, as questões que vêm tocando as questões sociais, as questões que vêm, de certa forma, fazer com que a sociedade se torne uma sociedade múltipla. Múltiplos modelos convivem no mesmo cenário. Edgar Morin, um grande pensador e educador da nossa época, disse que nós estamos vivendo a era da complexidade. Educar na era da complexidade é, sobretudo, ter em mente que nós fazemos parte de um mesmo planeta, de um mesmo espaço. E nesse planeta é preciso dar 4 passos. A Unesco definiu isso muito bem. Aprender a aprender. Aprender a fazer. Aprender a conviver e aprender a ser. Esse é o grande desafio da escola contemporânea. E o planejamento, ele tem que dar conta de ajudar o estudante, o educando, nesse grande desafio. Hoje, aquela linearidade discursiva que todos tínhamos até metade do século XX, essa linearidade hoje, ela convive com a transmídia. Muitas mídias fazem muitos discursos ao mesmo tempo e a escola contemporânea ainda, infelizmente, continua fechada entre as suas 4 paredes. A sala de aula, o modelo da sala de aula, o seu design, infelizmente, ainda não mudou. E para planejar atividades que venham encantar, atrair e, de certa forma, seduzir esses novos educandos e alunos, é um grande desafio. Por isso, o planejamento ele tem que ser um planejamento criativo, tem que ser um planejamento que vá dar conta de gerenciar os conflitos existenciais entre a geração X e a geração Y que estão dentro da sala de aula. Novos conceitos de tempo também emergiram. A multiplicidade de temporalidades hoje é um fenômeno na escola do século XXI. Essas primeiras décadas desse século, e é muito difícil falar de um século inteiro, então nós estamos ainda na metade, quase perto da metade da primeira
da segunda década do século XXI. Então, os sinais, as tendências que apontam para as mudanças na escola são profundos. É preciso conversar, dialogar e refletir com esse estudante da escola do século XXI, tentando digerir essas temporalidades que são múltiplas que estão dentro da escola. O professor do século XXI ele tem um grande desafio. Vamos lá? Vamos entender? O primeiro desafio, ele necessita de uma formação continuada permanente. Ou seja, em todos os setores é preciso se formar, mas na educação isso é uma exigência cada vez mais profunda. Na educação nós temos que buscar ser sujeitos. Alguns educadores de escolas particulares, infelizmente, se sentem sujeitados pelos seus alunos. E, na verdade, você é o sujeito. Não significa que você é a única voz, né? Durante muito tempo, a escola foi marcada pelo magistocentrismo. O que é isso? A única voz era a voz do professor. Não. Hoje, para planejar no século XXI, nós temos que ter clareza de que o professor não é a única voz, o livro didático não é o único recurso e também a didática pode mudar a qualquer momento. Afinal de contas, nós vivemos uma época de multiplicidade e pluralidade, como a gente já disse. Bom, uma outra característica do professor do século XXI é dar conta das mudanças, né? E da criticidade que é necessário que cada pessoa que está na escola tenha para conviver com as profundas mudanças rápidas, emergentes e de certa forma, até instantâneas que vêm acontecendo na escola do século XXI. Planejar esse contexto, né, é uma grande dificuldade. Bom, outra característica, o professor do século XXI, ele precisa ser também educador. E o que significa isso? Fazer com que aquilo que há de melhor do seu educando possa surgir, possa emergir. O educador é aquele que leva o estudante a deixar, a fazer com que ele reflita sobre aquilo que é mais importante. Ele traz situações, problemas, ele traz conhecimento prévio. O educando, ele tem uma história, ele tem uma leitura de mundo, ele tem uma cosmovisão. E é muito importante que o educador tenha esse olhar para o seu educando, não é? Isso ajuda o educando a construir um projeto de vida. Afinal de contas, a grande função da escola no século XXI é a socialização. As informações, segundo as mídias, circulam a todo momento, em todo lugar. O importante é transformar essa informação em conhecimento, né? Esse é o grande desafio da escola contemporânea. O professor do século XXI, ele influencia em novas posturas pedagógicas. Ou seja, existe um novo jeito de dar aula. Uma visita de campo, a visita a um museu, a possibilidade de fazer com que o estudante ele conheça a realidade no local. Outro dia, numa escola infantil, eu me deparei com uma criança que achava que o leite vinha da caixinha. Ou seja, o que essa escola deve fazer? Deve levar o aluno a um turismo ecológico, rural, pedagógico, onde esse aluno vai encontrar com a natureza e vai refletir a origem daquele produto que ele toma na mesa dele, que é o leite. O leite não vem da caixinha, vem da vaca, não é isso? Então, o educador ele tem que ter uma postura, propor no seu planejamento formas de atender a essa curiosidade que o aluno traz na sua bagagem, né? Isso possibilita o quê? A construção e uma forma de lidar com os desafios que o aluno tem ao longo da construção da sua vida pedagógica na escola, né? A exigência é que a informação se transforme em colaboração. Ou seja, a escola do século XXI ela tem que primar pela educação colaborativa.
Somente trabalhando em equipe é que nós vamos conseguir fazer com que a educação colaborativa se transforme em educação significativa. Ou seja, precisamos dar significado à prática do professor e também do aluno dentro da escola. Esse é o grande desafio. Bom, uma outra coisa que nós temos que estar atento no século XXI é que a abordagem do educador não pode ser mais somente a abordagem da aula expositiva. Então, o planejamento tem que se atentar a isso. Hoje, os estudantes, os professores, a sociedade, os pais, a comunidade educativa têm um contato com as mídias que a gente chama de transmediático, ou seja, existem muitas mídias hoje. Existem muitos dispositivos digitais que podem fazer com que o estudante venha a se tornar um estudante cada vez mais crítico. Contudo, nem tudo que circula na mídia é verdade. E é por isso que o educador tem que estar atento no planejamento a desenvolver um pensamento crítico, um pensamento que venha fazer com que o estudante reflita sobre aquilo que ele está aprendendo. Afinal de contas, isso a gente chama de metacognição. Ok? Essa abordagem transmediática é muito importante nesse momento em que a gente vai planejar qualquer atividade com os estudantes desse século XXI. Outra coisa que tem que ficar muito clara é que hoje, no Brasil, na educação brasileira, nós temos uma coisa que se chama matriz de competência e habilidade. Ah, mas está restrito ao ensino médio. Não. A escola contemporânea brasileira precisa se atentar para isso. É preciso levar o aluno a investigar. Investigar significa um processo de pesquisa sério, criterioso, que leve esse estudante a pensar sobre aquilo que ele está aprendendo, né? A partir do momento que ele compreende, ele começa a aplicar, ou seja, colocar o conhecimento em prática. É muito importante, então, no planejamento, que o professor foque alguns momentos em que ele vai sair da sala de aula, em que ele vai levar o estudante para aplicar aquilo que ele conheceu, seja no laboratório, seja numa visita técnica, num trabalho de campo. Afinal de contas, isso a gente nunca esquece, não é, gente? Quando a gente está estudando, a gente nunca esquece daquela aula que foi diferente. Os alunos hoje falam muito disso. Professor, eu quero uma aula diferente. E é necessário colocar essa aula no nosso planejamento, né? Uma outra coisa é contextualizar. Ou seja, texto fora do contexto é pretexto. Né? Não adianta no livro didático ter uma frase, uma explicação lá, e que o aluno não consegue aplicar ao seu contexto. É muito importante, na hora do planejamento, que o professor busque contextualizar o aluno. Ou seja, trazer aquela linguagem acadêmica, difícil, com conceitos muitas vezes que são conceitos estruturadores, porém muito técnicos, para a linguagem do aluno. Dar contexto à sua fala. Isso no planejamento é muito importante, não é? Assim, a abordagem metodológica dele vai ser uma abordagem de resolução de situações e problemas. Esse é o foco do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente tem que ficar atento desde o início, desde as séries iniciais, porque as habilidades são desenvolvidas também lá, não é? Então, os grandes desafios hoje para a educação brasileira na escola contemporânea são dominar linguagens. E por que a palavra linguagem está no plural? São várias linguagens, né? A linguagem na língua portuguesa, a linguagem das línguas estrangeiras, a linguagem acadêmica, a linguagem coloquial. É muito importante que o aluno venha a dominar vários tipos de linguagem. Numa sociedade em que a internet está cada dia mais interferindo no modo de viver e de pensar da sociedade, tem também o internetês, que é uma nova linguagem. É a forma como a pessoa se expressa nas redes sociais.
Contudo, na escola, a linguagem tem que ser acadêmica, né? Sem deixar de levar em conta a realidade do estudante. Esse é um grande desafio. O segundo desafio é compreender e interpretar fenômenos, né? Ou seja, se aconteceu um terremoto no Japão, se aconteceu um terremoto no Chile, se aconteceu um fenômeno na natureza, ecológico, se aconteceu um fenômeno social, como, por exemplo, a falta de paz ou a briga entre torcidas organizadas em determinadas partes do país, é muito importante que isso venha para a aula. E isso vai afetar o planejamento. Né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de fazer uma leitura dos fatos históricos, sociais, sociológicos, ambientais dentro da escola. E isso acaba afetando o planejamento. Porque numa sociedade que é mutante, tudo muda, inclusive o planejamento que tem que ser flexível, ok? Bom, um outro desafio é auxiliar os alunos a solucionar o problema. Analisou o fenômeno? Então agora, como podemos desenvolver um projeto para reconstruir depois daquele terremoto? Como podemos desenvolver um projeto para ajudar na paz das torcidas que brigam em campo? Então, o aluno começa a sentir que a escola fica algo atraente, algo bacana. E isso faz parte do planejamento da escola contemporânea. Construir uma argumentação, né? O estudante num debate, num júri simulado, em locais onde o estudante vai poder expressar aquilo que ele pensa sobre aquele determinado fenômeno. E logo em seguida, elaborar uma proposta, fazer o aluno sujeito. Então, ele vai aprender a fazer, aprender a conviver numa aprendizagem colaborativa e vai aprender também a fazer. São grandes os desafios do planejamento, não é mesmo? Vamos pensar sobre isso. Planejar na escola contemporânea é algo muito difícil. Por quê? Efetivamente, o que nós queremos é que a aprendizagem seja significativa. Uma aprendizagem significativa, ela deve levar o estudante a discutir, a definir, a perceber as especificidades, a fazer uma relação dialógica, ou seja, a dialética presente dentro do planejamento é muito importante. Eu tenho uma tese, o meu aluno tem uma antítese e juntos nós chegaremos numa síntese. Isso é muito importante, né? Compreender e construir um conceito é muito legal quando percebemos que o aluno construiu um conceito e que ele sabe aplicar esse conceito na vida social. Isso faz a escola ter significado na vida do estudante. Transformar a sociedade. É muito legal quando a gente encontra com o estudante e ele fala: professor, aquilo que você me disse, aquilo que você trabalhou conosco em sala, me ajudou a pensar de forma diferente. Isso deve ser uma atenção constante de quem planeja para uma escola contemporânea. Uma outra coisa é levar para a sala de aula desafios que sejam instigantes. O educando deve perceber a escola como local da pedagogia da surpresa. Sabe o que é isso? Você traz no seu planejamento algo que vai impactar a vida daquele estudante e fazê-lo pensar sobre aquilo que ele está estudando. Isso é muito legal. Outra coisa é dar sentido ao conteúdo. Dar sentido, que ele leve para a vida aquele conteúdo que ele está estudando. E o final, para a gente terminar, é criar argumentos. O aluno saia da sua escola, comente no momento em que ele está com a sua família, passeando. Esse é o melhor marketing para a escola contemporânea. Que o seu estudante fale sobre a sua aula, sobre a sua escola, em casa, com as pessoas que ele convive. Muito legal conversar com você sobre a escola contemporânea, nesse primeiro encontro sobre planejamento para essa escola. Um abraço, tchau.